Vamos agora começar a nossa conversa com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, especialista em direito previdenciário. Dr. Sérgio, é um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, dentro da nossa série de informações sobre direito previdenciário, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria por invalidez. Vamos começar. Antes disso, uma pergunta. A tal reforma previdenciária está andando, doutor? Pois é, em alguns pontos sim, né? A Previdência, ela é a bola da vez do governo. Nesse pacote de ajustes econômicos, nós teremos aí grandes mudanças na Previdência Social e ela já começou com algumas situações específicas, mas ainda vai vir uma grande discussão, uma reforma muito maior, né? E que precisa de um debate com toda a sociedade. A gente tem problemas aí políticos, econômicos, essa questão de Lava-Jato, enfim. Então, a princípio, Otávio, para esse ano, dificilmente teremos essa grande reforma. Mas para o próximo ano ela vai vir bem forte. Perfeito. Bom, vamos então falar dessa aposentadoria por invalidez. O que consiste essa aposentadoria e o que é considerado para o sistema previdenciário o inválido? Ok, dentro dos nossos encontros, né, eu acho assim, tem tanto assunto para tratar. É verdade. E assuntos muito ricos, muito bons e do dia a dia, né, das pessoas. As pessoas às vezes não sabem algumas informações. Vamos lá, aposentadoria por invalidez é aquele benefício em que o trabalhador ele está inválido ou considerado inválido para o desempenho de suas atividades laborativas, que é o seu trabalho, né? Nós temos que distinguir que esse benefício não é para a pessoa que é doente. A pessoa pode ter uma doença, mas pode trabalhar, certo? Então é um benefício especificamente para aquelas pessoas que têm doença, porém essa doença impede que ele realize aquele teu trabalho do dia a dia, né? Então tem que ter essa sintonia, a doença e o trabalho que ele exerce, certo? Então beleza, esse é o primeiro ponto. Quem que analisa se ele está ou não inválido? É o setor médico da Previdência, é o setor de perícia. E aí acontecem algumas divergências, porque às vezes o médico do trabalhador diz que ele está inválido, o médico da empresa diz que ele está inválido e o médico do INSS diz que não. O perito do INSS diz que não. E aí acaba isso caindo para a justiça, para o recurso, enfim. Então é importante primeiro definir isso. Não é toda doença que dá direito ao benefício. Existe uma análise, existem critérios médicos dentro da Previdência, existe um setor totalmente sério, profissional, chamada perícia médica, né? Em que ela faz a entrevista e a análise do laudo que o trabalhador apresenta para definir se ele vai receber o benefício ou não. E lembrando, não basta também ter uma doença que incapacita, mas incapacita temporariamente. Às vezes ele está inválido para o trabalho por 3 aposentar por invalidez, ele vai receber o auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez é aquele benefício para o resto da vida, ou seja, aquele cidadão que não pode mais trabalhar e essa doença, ela não é curável, né? É uma incapacidade definitiva. E mais, Otávio, tem que ser 100%. Porque às vezes ele tem um problema de saúde, ele tem dificuldade para trabalhar, mas ele pode trabalhar em outro serviço, em outro setor. Então perceba que não é um benefício assim tão fácil, né? Existem vários critérios, existe uma análise social. Às vezes esse trabalhador não pode fazer aquela função, mas pode fazer outra. Então existe todo um sistema de comunicação da Previdência com as empresas. E temos problemas? É evidente que sim. A maioria dos benefícios hoje pagos pela Previdência são benefícios relacionados à saúde do trabalhador. Entendi. Aí você pode pensar, então peraí, então o trabalhador brasileiro é doente, né? Porque sim, ele está lá na fila da Previdência pedindo benefício. E é bem verdade isso mesmo, né? Então o grande número de benefícios que são pagos pela Previdência não é a aposentadoria por tempo, por idade do trabalhador rural. São benefícios relacionados à saúde do trabalhador. E a gente tem que fazer essa reflexão. Então quer dizer que tem algum problema. Tem algum problema na saúde. Exatamente. Né? O sistema de saúde, se ele age preventivamente, o trabalhador não vai encostar no INSS. Perfeito.
É por aí. Existe algum tipo de aposentadoria? Por exemplo, você perde um membro do seu corpo, a mão, ou um braço, ou uma perna, ou um dedo, né, a orelha. Isso pode conduzir à aposentadoria por invalidez? Perfeito, Otávio. Essa análise, que é uma análise bem técnica, objetiva, quem faz é o perito. Então a legislação não vai dizer, perdeu o dedo, recebe benefício, perdeu o braço, recebe benefício. Não, é essa análise. Às vezes ele tem problemas ali, ele tem mutação, né? Mutilação dos dedos, mas ele não vai aposentar por invalidez porque aquela incapacidade ela é parcial, ela não é 100%. Então o médico vai analisar. Você perdeu aí parte da sua mão, mas você usa a sua mão no seu trabalho, na sua rotina, em quantas vezes ao dia? Qual que é a frequência do uso da mão? Então é sempre feita essa análise. Pega a profissão dele, consulta no seu PIS, né, consulta a atividade da empresa. Peraí, se ele tem um problema aí de ergonomia, de postura, mas ele não tem tanto esforço de postura no seu dia a dia. Então não tem uma tabela, né? Não é algo assim tabelado. É feito mesmo uma análise de exames, é feita uma entrevista, é feita uma consulta, é feita uma análise entre a atividade do trabalhador, a doença e a atividade da empresa, porque às vezes ele pode estar em desvio de função, né? A sua pergunta é bem importante pelo seguinte: existe um outro benefício chamado auxílio acidente. Às vezes esse cidadão ele sofreu um acidente do trabalho e perdeu parte dos dedos. Possivelmente ele não vai aposentar por invalidez, mas ele tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele benefício para aquele cidadão que não está 100% inválido, mas ele está parcialmente inválido. Ele também tem direito a esse benefício. Por isso que é importante esse programa, essa nossa série de entrevistas, sim. Porque às vezes tem muitas pessoas que não conseguem aposentar por invalidez, mas tem direito a um outro benefício e não sabe, né? Ou seja, como é o nome desse benefício? Auxílio acidente. Mas esse auxílio acidente, ele é perpétuo, ou seja, ele dura enquanto o indivíduo estiver vivo, ou ele também, vamos dizer assim, você perdeu um dedo mindinho, ele dura enquanto você está tratando o dedo mindinho? Não, na verdade, conseguindo auxílio acidente, ele não é vitalício, antigamente era. Quando a pessoa se aposentar no futuro, por idade ou por tempo, aí o INSS corta. Ele é um benefício assim indenizatório, ele é uma ajuda. O cidadão pode trabalhar na empresa normalmente recebendo ele. Esse auxílio invalidez, ele passa para, no caso da morte do indivíduo, do beneficiado, a família continua com esse benefício ou ele encerra na morte do indivíduo? Não, sim. A pessoa, o trabalhador que recebe benefício com falecimento gera a pensão por morte. Então a viúva, a companheira, os filhos menores até 21 anos ou maiores inválidos podem pedir a transformação desse benefício em pensão por morte, né? A pensão por morte também tivemos uma dura mexida recentemente. Então, se atender aqueles critérios de pensão por morte, sem problema algum. Então pode ser postergado. Pode ser passado para os dependentes. Sim, se comprovando os demais requisitos da pensão. Até quando? Aí no caso depende muito hoje, Otávio, de quem vai pedir o benefício. Por exemplo, a viúva. Hoje tem uma tabela da idade da viúva. Então é vitalício se a viúva, por exemplo, ela tiver 44 anos de idade para cima. Ela vai receber para o resto da vida. Agora, se ela tiver menos de 44, 45 anos, ela vai receber por determinado tempo. Então, é uma das grandes mexidas que tivemos recentemente em termos de pensão por morte. Perfeito. Outra questão, o doutor Sérgio Henrique Salvador, é referente a também esse benefício do acidente. Ele se perpetua da mesma forma? Então, é isso que eu disse a você. O trabalhador, vamos analisar o seguinte. Um trabalhador de 20 anos, ele sofre um acidente do trabalho. E ele fica ali encostado pelo INSS por 6 meses. Só que esse acidente do trabalho gerou para ele aí perda de alguns dedos ou parte da mão. Ele possivelmente não vai aposentar por invalidez, porque a incapacidade dele não é total. Então ele vai receber esse auxílio acidente.
Então ele com 20 anos recebe auxílio acidente. Ele vai aposentar lá na frente, com 65 anos, com 35 anos, então ele vai receber esse auxílio acidente até a data da aposentadoria. Quando ele aposentar lá na frente, esse auxílio acidente ele se encerra. Acabou. Então não é uma coisa não que é a vitalício. família vá usufruir. Isso. Qual é o principal problema dentro dessa questão que você colocou, doutor Sérgio, que vários médicos fazem a testabilidade de que o indivíduo está inválido ou não? Então tem um médico da empresa, tem um médico particular, e chega lá na frente o médico do INSS e fala assim, não, você está apto a trabalhar. Quem é que bate o martelo em cima disso? Aí tem que ir para a justiça para lutar, ou o médico do INSS, quando ele bate o martelo, fala assim, não, você está bom para trabalhar, é suficiente. São várias questões, né? A perícia do INSS, ela faz parte da administração pública, é uma perícia oficial. Não vou dizer que ela está correta ou justa ou acima das demais, mas dentro de um critério de hierarquia, ela acaba se sobrepondo sobre as demais. Mas ela pode ser questionada porque ela é feita por um órgão público. Então, se aquele trabalhador ele tem um laudo do seu médico particular e está dizendo algo que o médico da Previdência não concordou, não aceitou e acaba entendendo de uma maneira diferente. Ele tem todo o direito de questionar. Ele pode pedir uma nova perícia, ele pode pedir uma junta médica, ele pode pedir uma prorrogação, ele pode fazer um recurso administrativo. Nós temos várias instâncias. E como você bem colocou, se ele não conseguir dentro do INSS reverter aquela situação contrária, procurar um advogado especialista e ingressar na justiça, porque na justiça nós temos a perícia judicial. Né? Então nós temos mecanismos de resolver essa situação. Você perguntou qual que é o maior problema. Eu acho que o maior problema de aposentadoria por invalidez justamente é esse problema, né? O médico da empresa tem um parecer, o médico particular tem um parecer e o médico da Previdência tem outro parecer. E o trabalhador ele fica aí, nesse jogo de empurra e empurra, né? Quem está certo? Então ele tem que se precaver, procurar especialistas para poder arrumar aí o melhor caminho. Ok. Tem perguntas chegando para o doutor Sérgio? Temos sim, doutor Sérgio. Eu vou passar aqui, são 3 dos ouvintes ligaram aqui, fazendo perguntas relacionadas à saúde mesmo e à possibilidade de conseguir um auxílio-doença ou de repente uma aposentadoria. Aqui no caso, o Carlos, ele disse que perdeu a ponta do dedo, qual é a possibilidade de conseguir. Também aqui, outro ouvinte fala que sofre de epilepsia. Se nesse caso consegue aposentar e também o auxílio à doença. E a Graciana também falou que o marido dela sofre com alguns problemas de coluna, como artropatia degenerativa, osteófitos longinais. Nesses casos, o que pode gerar um auxílio à doença ou uma aposentadoria? Pois é, o grande desafio é que todas essas doenças, né, estejam devidamente comprovadas com exames, com laudos, com atestados e que esses documentos sejam encaminhados para a perícia do INSS. A análise final vai ser sempre a deles. Não tem, às vezes, um enquadramento pela doença. Eu tenho epilepsia, está na lei que eu tenho direito. Não tem uma análise fórmula, não, né, ali, né? Exatamente. Não tem uma tabela. Sou portador do vírus, né, o HIV, tenho direito ao benefício. Sou portador de câncer, tenho direito ao benefício. Não. É justamente uma análise científica, é uma análise médica. Ele pode ter uma doença grave, mas essa doença grave está no seu estágio inicial. Ele pode trabalhar sem problema nenhum. Quer ver um exemplo bem bacana? Aquele jogador da NBA, Magic Johnson, não é isso? Sim. Lá em 1996, na Olimpíada de Atlanta, ele anunciou que é portador do vírus da AIDS e está aí até hoje. Está trabalhando, é comentarista da ESPN americana, enfim. Então não quer dizer que tendo a doença vai ter direito ao benefício. Depende de estudos, depende do laudo médico e consultar também o próprio médico particular. O paciente, o trabalhador indagar, doutor, o meu caso é um caso em que eu possa trabalhar, em que eu estou 100% inválido, documentar isso e passar por essas etapas perante a Previdência Social.
Mais perguntas? Temos aqui o doutor Sérgio, voltando a um assunto que o senhor já falou várias vezes aqui, que é o da desaposentação. A ouvinte, a Maria Helena, fala que o marido dela já aposentou, continua trabalhando, continua contribuindo, já tem 2 anos. Ela quer saber em que pé que está isso. O governo já reconhece ou isso continua sendo uma iniciativa particular para conseguir? Foi boa pergunta, que andou havendo uma mexida aí na desaposentação, né, doutor? Na verdade, o governo ele tentou aprovar, aliás, o Congresso chegou a aprovar, né, nas discussões do Parlamento Brasileiro a desaposentação, mas quando foi para a presidente Dilma, ela vetou, né? A gente tem que registrar que foi ela que vetou. Isso hoje está no Supremo Tribunal Federal, o julgamento não se encerrou, são 2 votos favoráveis aos trabalhadores e 2 votos favoráveis ao governo até agora, né? Foi igual o jogo do Brasil ontem, empate, né? Então 2-2. Quando vai terminar o julgamento? Não sabemos. Existe uma informação de que ele vai retomar agora em setembro, mas as pessoas estão entrando na justiça e estão ganhando na justiça, independente desse julgamento no Supremo. Perfeito, então tá aí. Bom, os contatos ao Dr. Sérgio Henrique Salvador podem ser feitos através do Conexão Itajubá, né, através lá do nosso e-mail do Contatos, e ele encaminha ou ele responde as questões diretamente. E o Dr. Sérgio Henrique Salvador é também colunista do nosso site, aonde ele tem também lá a parte para perguntas e respostas. Doutor Sérgio, foi um grande prazer recebê-lo mais uma vez e muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Otávio, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei aqui com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, professor de Direito Previdenciário da FEP, cronista do Conexão Itajubá e um dos maiores especialistas em Direito Previdenciário do país, no nosso programa.